Saudações aos amigos que nos acompanham aqui no nosso Funardcast. Mais um episódio especial para vocês. Você que está aí nos acompanhando, hoje o episódio é mais que especial. Porque a gente recebe aqui o Beto Sargentelli. Ele que está estrelando nos nossos palcos lá no Teatro João Caetano com a peça contando a história do Elvis, um musical lindo, maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui com você, sobre musicais, sobre TV, cinema. Fique com a gente, hein? Bora lá, tudo bem, Beto? Tudo ótimo, querido. Obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer estarmos nessa temporada maravilhosa, lotando o Teatro João Caetano também. Você chama de Beto ou de Sargentelli? Ambos. Pode ser Sargentelli, pode ser Beto e pode ser Beto e Sargentelli. Afinal de contas, aqui no Rio, né, Sargentelli é um nome que muita gente já conhece, né? Meu tio-avô, Oswaldo Sargentelli aí, né, que teve anos aí, os shows aqui no Rio e em São Paulo também. Então, pode chamar de ambos. Deixa eu te perguntar, pela sua carreira, você já fez novelas, enfim, mas dá pra perceber que você tem uma proximidade muito grande com o teatro, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, o que te levou aos palcos do teatro? Por incrível que pareça, foi pra perder a timidez. Meu pai sempre foi artista também, igual a minha mãe, né? Enfim, ator, cantor, músico, minha mãe também cantora, escritora, pedagoga e tudo. Então, acaba que tava tudo muito ali, né? Meu avô também tinha envolvimento com música, então era muito... A arte e a música andavam desde que eu nasci ao meu lado. E aí eu, obviamente, já cantava, tocava um pouco de violão com meu pai, ele me ensinou. E o teatro em específico veio depois que eu já havia estreado como ator, por incrível que pareça, numa propaganda publicitária, que eu tinha ido mais assim pela diversão, como meu pai era fotógrafo, ele me bucou, levou, enfim, numa agência e o pessoal me chamou para essa propaganda e eu me animei, achei legal, falei, que legal, vou comprar meu Game Boy Color, tinha toda uma coisa, entrou uma graninha na época, né, era caríssimo um Game Boy Color, achei super legal pela brincadeira em si, apesar da minha timidez. Jogava Pokémon? Hã? Jogava Pokémon, Zelda... Robocop, todos que tinham no... Porque o Game Boy, normalmente a gente falava que era um videogame pra lançar Pokémon, né? É verdade. Aí a galera ficava vidrado. Então você jogou loucura, Pokémon, né? Então. Lógico. Eu sou um adulto de mais de 30 anos que ainda gosta de Pokémon. Mas quem não, né? Todo mundo viveu essa época, Dragon Ball, imagina, amava. Amo ainda. E aí, o que acontece? Eu, apesar de ter tido essa experiência, eu não me enxergava fazendo isso. Por incrível que pareça, não era uma coisa natural para mim. Para mim era ok. E aí eu tinha uma timidez absurda. Então na escola eu não tinha uma facilidade de socializar. Para eu ter amigos, isso demorava muito tempo. Quando tinha, eram poucos. E aí a minha mãe falou, filho, vai fazer teatro. Tinha na escola, olha a importância do teatro na escola. Tinha teatro na escola. E ela falou, filho, vai fazer, vai ser bom. Ela tinha feito teatro já, né? Enfim, assim como meu pai. Vai ser bom pra você ficar mais solto e tudo mais. E aí, após enrolar muito pra ir, eu acabei entrando no curso pra fazer uma aula e me apaixonei perdidamente pelo teatro. Aquilo pra mim virou uma coisa preferida da minha vida, assim. Eu tinha me enxergava com aquele grupo, eu me sentia à vontade com aquele grupo, com os professores, e eu me senti na minha tribo, de verdade. E aí, é o que dizem, né? O bichinho do teatro picou, não sai mais. E aí eu, obviamente, naturalmente, depois eu comecei a fazer a sério a coisa, e quando eu tinha uns 15 anos, eu já estava em 3 companhias lá em São Paulo, de teatro. Então eu vivia, comia e tomava banho teatro. Então era uma coisa... Você tinha alguma referência, assim? Tinha alguém do teatro que você olhava e falava assim, gente, essa pessoa aqui é a minha referência? Na época, quando a gente começou, eu lembro nas companhias que a gente... O que é bacana em companhia teatral é que cada um traz a sua experiência, a sua vivência. E eu era o caçula, né? Eu era o chaveirinho, porque já tinham atores formados há muitos anos, na IAD, que é a Escola de Arte Dramática de São Paulo, que é muito famosa, a USP, a Unesp, a Unicamp.
Então eu trocava muito com uma galera que já estava no ambiente teatral há muito tempo e que já tinha vivenciado muita coisa. Então lá eu me apaixonei pela obra do Gianfrancesco Guarnieri, né? Eles não usam black tie. Também entendi o que era teatro épico de Brecht, entendi um pouco mais de Stanislavski, é claro, as estéticas do teatro elisabetano. Então, quando eu me dei conta, com 15 anos eu já tinha uma vivência de uma galera que estava na faculdade. Não à toa que quando eu entrei na faculdade, ingressei na faculdade de artes cênicas, eu revi muita coisa que eu já tinha visto. Então, acabou que eu fui um pouco precoce em alguns níveis, o que foi muito bom para mim. Não à toa que eu já tô há mais de 20 anos, vou fazer 20 anos de carreira, né? Oficialmente, 20 anos de carreira, desde minha primeira experiência profissional. Mesmo comecei sendo tão com jovem. 12, comecei com 12, né? Não ainda em teatro, mas atuando em uma propaganda, e depois isso enveredou para as peças profissionais, semiprofissionais, até, obviamente, eu ingressar nos grandes espetáculos, ter essas experiências no audiovisual também. E foi realmente uma coisa que eu nunca imaginei que fosse tomar essa proporção na minha vida, e hoje é 100% a minha vida. E assim, dá para falar que dentro do teatro, talvez uma especialidade, uma referência que você se tornou é no teatro de musical. Também. Porque, assim, a gente pode citar aqui, por exemplo, Os Dois Filhos de Francisco. Sim. Né, que Mudança é uma história, de hábito. ou seja, assim, mudança de hábito. O Rei Leão. A Família Addams. E a gente, e agora o Elvis. Ou seja, então, automaticamente, é muito provável que o produtor, quando pega um projeto como esse, já deve automaticamente lembrar do seu nome. Tem o Beto Sargentelli. Por que você resolveu? Aconteceu naturalmente essa questão de ir para teatros musicais ou... Pior que não. Olha que interessante. Como eu comecei no teatro de prosa, né, que a gente fala que é o teatro que não é musical necessariamente, eu não tinha nem a proporção, a ideia que isso existia no Brasil, com a potência e com o mercado que ele se tornou e é. Né? Então, eu cantava, tocava também nas peças de teatro de prosa que eu fazia, mas não era nada, como eu posso dizer, não era nada que eu enxergasse como um mercado para eu ingressar também. E aí, quando eu estava na companhia com uns 16 para 17 anos, um colega meu, amigo, né, querido, falou: Beto, você é bom ator, você é bom cantor, você é bom músico, você dança. Por que você não vai fazer audição para esses musicais da Broadway enormes que tem em São Paulo e no Brasil já? Falei, teatro musical da Broadway? Eu não tinha ideia que existia esse mercado, porque ele estava efervescendo, né? Tava bem ali em 2007, mais ou menos, quando a coisa voltou com tudo mesmo, né? Broadway é referência, né, quando o assunto é musical, né? Exato, e eu tinha ideia que existia, claro, Fantasma da Ópera, eu tinha essa ideia que existia, mas não que isso existia no Brasil com essa proporção, né? E aí eu falei, é verdade, existe? Onde é que você sabe de audição? Aí eu perguntei, ele me passou as coordenadas, vai lá fazer, ó. Não era e-mail, não tinha essa de zap, nada. Tinha que ir lá na cara e na coragem. Imprimir o currículo, foto, às vezes levar até um vídeo, alguma coisa, e botar no envelope e levar no endereço tal. E aí eu levei lá no Teatro Abril, Teatro Renault, hoje, né, que, enfim, o antigo Paramount lá, foi, né, onde aconteceram todas as shows da Jovem Guarda e tudo, e que se tornou o maior teatro que abraça um teatro musical em São Paulo. Não à toa que as grandes franquias voltaram ao Brasil pelo Teatro Renault, ali a partir dos anos 2000. Claro que já havia existido, né, com Bibi Ferreira, inclusive nesse teatro, com My Fair Lady, né, em 1960 e alguma coisa. E já tinha existido o teatro musical da Broadway no Brasil, mas houve um grande hiato, né? Bibi, que inclusive, muito provavelmente, você deve estar no camarim que recebe o nome de Bibi Ferreira. Meu Deus, que honra. Sim, o camarim do João Caetano é o da Bibi. Que maravilha. Você sabe que é uma grande honra, porque a gente sabe que foi o primeiro palco que Bibi pisou, né? Ainda criança, né, quando o Procópio falou, venha filha, cobre aqui a boneca, né, tem toda uma história maravilhosa aqui da Bibi,
ter pisado nesse palco. Então, para mim é uma grande honra, né? Eu já tive o privilégio e a alegria de vencer o Prêmio Bibi Ferreira, né? Que, lá de São Paulo, que é um prêmio que foi inicialmente destinado 100% ao teatro musical e agora abrange prosa também, mas eu já tive essa honra e eu ganhei o Bibi Ferreira no ano que o Bibi faleceu. Então foi muito relevante para mim tudo isso. Enfim, toda essa egrégora do teatro musical me abraçou de uma maneira muito gostosa, porque voltando lá para onde tudo começou, eu fui fazer essa audição para os americanos enfim, foi até as finais dessa audição e não rolou. Mas eu falei, gente, eu passei no teste de canto, de dança, de interpretação, fui para as finais para os americanos, eu acho que eu devo levar jeito para essa coisa de teatro musical. E batata, minha segunda audição eu passei já de cara. E aí, obviamente, eu realizei o espetáculo, fiz o Into the Woods, fiz o Your Good Man Charlie Brown, que é da turma dos Peanuts, né? Do Charlie Brown, do Snoopy e tudo. E aí comecei a fazer os grandes espetáculos, Mamma Mia, A Família Addams, Shrek, que inclusive teve a temporada no Rio e foi para São Paulo. Eu fiz a temporada de São Paulo, foi no João Caetano, e eu fiz lá no Teatro Bradesco, em São Paulo, o Burro. Foi muito legal, fiz a Família Addams, que também ao lado de Daniel Boaventura, Marisa Hort. Viemos pro Vivo Rio, fizemos aqui no Vivo Rio a temporada e foi um sucesso absurdo. E naturalmente o resto veio por consequência. Jesus Cristo Superstar, Mudança de Hábito, Rei Leão, Billy Elliot, Dois Filhos de Francisco, Bonnie e Clyde. Então assim, acabou que o mercado me abraçou e eu também comecei dentro dessa lógica, a me enxergar dentro desse nicho, né? Desse gênero de teatro musical. Mas o teatro e a TV? Porque você também já fez TV. Sim. E normalmente, uma vez eu conversei isso com o Diogo Virela. Né? Maravilhoso. Eu bati um papo com ele. Isso também, essa diferenciação de teatro e TV. Normalmente, para mídias, para o público, eles enxergam que o ator venceu quando ele está na TV. Sim. E não necessariamente é isso. Tem atores que fazem que fazem carreiras brilhantes Sim. no teatro e são extremamente reconhecidos, né? E reconhecido por público e por colegas. Exatamente. Mas você tem uma novela que é Amor e Revolução do SBT, ou seja, você já teve uma experiência ali. Eu acabei de gravar também a Caverna Encantada, lá no SBT. Fui convidado a fazer um personagem lá, foi muito especial. Tá na Disney Plus e no SBT, então também quem não assistiu, assiste lá. Eu tô por lá também. Fiz Amor e Revolução, fiz Revelação, fiz também uma participação no Black Mirror, o único episódio gravado no Brasil. Foi muito especial. Olha, pô, que legal. Muito Como é que legal. foi isso daí? Foi sensacional. Porque, assim, Black Mirror é uma série que atinge pessoas, assim, que não são nem tão ligadas na cultura pop e tal. Muita gente me escreveu, inclusive, falando, é muito Black Mirror, te vê em Black Mirror. Eu falei, é muito Black Mirror. Foi muito especial. Eles tiveram um único episódio gravado em São Paulo, né, no Brasil. E eles quiseram fechar um elenco parcialmente, obviamente, brasileiro. Os protagonistas, naturalmente, eram os americanos, né? Até o cara do Avengers, eu esqueci o nome daquele ator, que fez o Avengers, que era o protagonista. Vingadores? Que era o... Agora que faz ele é o Falcão. Isso, exatamente. Só que agora ele é o novo Capitão América. Ah, é? Ele é o novo Capitão América. Maneiro. No Capitão América 4 agora ele que assume o manto do Capitão América. Que maneiro, não sabia. Porra, maneiríssimo. E ele é um querido, assim, a gente conviveu pouco naturalmente, porque tem toda uma infra, uma loucura. A gente não tem ideia. Dizem que ele é uma das pessoas de Hollywood mais simpáticas para poder fazer. E é muito emblemático, porque... quando ele vai fazer agora o novo Capitão América, é um Capitão América negro. Uhum. E isso é lá da década passada, quando estava nessa disputa nos Estados Unidos, da questão do movimento negro e tal. Uhum. E aí nos quadrinhos se coloca essa questão. O personagem. Nossa, que interessante, você contracenou com ele. Sim, a gente teve esse privilégio, né, o elenco brasileiro. E é diferente, tipo assim, a forma como se produz o audiovisual do gringo para a forma como a gente produz o audiovisual aqui? Muito, assim, não tem nem
São coisas muito distintas. Não digo nem que é melhor e pior, mas são coisas distintas. O modus operandi é outro. É impressionante assim como eles modificaram um bar em pleno 9 de julho, um bar assim de esquina, em uma balada londrina em coisa de 6 horas. Uma coisa assim inacreditável. Além de toda a infraestrutura, fechou a 9 de julho, fechou todo o bairro em volta pra gente fazer as cenas, especificamente do nosso núcleo, né? Então foi muito especial, assim, foi uma experiência ímpar, né? O diretor é maravilhoso, o Owen Harris, que é maravilhoso, assim, um querido, muito incrível. A gente até brinca, né? A gente tinha várias cenas que a gente gravou com o Rodrigo Santoro, gravamos várias cenas em inglês, mas eles cortaram a grande maioria das cenas dos brasileiros. Então a gente brinca, pô, valeu ter gravado, só aí é o cachê, porque eles cortaram quase tudo que a gente fez. Mas o que vale é essa experiência e ter isso no currículo, ter trabalhado com essas pessoas é incrível, né? Então, ter sido aprovado por essa direção, tendo em vista que todo mundo queria fazer Black Mirror, imagina. Eu lembro que eu fui fazer o teste e a gente não sabia nem pra que era, de tão secreto que é. Você assina um termo pra não falar nada do que costuma ter teste. Codinome. Filme, série, quando coloca assim, só falava na hora da gravação, Netflix. Eles botam outro nome pra não vazar as informações e cenas assim, ali. E meia dúzia de atores só sendo testados pra justamente não alastrar. Uma coisa bem específica. Mas foi incrível, foi incrível. Pra encerrar esse bloco, me responde de forma... com uma palavra, o que você mais toca o seu coração. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Próximo bloco. Mas assim, sem dúvida. Começando aqui o nosso segundo bloco com o Beto Sargentelli, que está em cartaz no nosso Teatro João Caetano. Você não foi ver ainda? Então você corre, porque eu não sei se nesse momento que eu tô falando aqui, se ainda tem ingresso disponível. Ingresso a R$5, preço popular no projeto Giro Cultural, R$2,50 Então, nossa, olha, corre e garante seu ingresso, porque é a curta temporada do musical Elvis. E falando em musical, né, a gente já tem que ir começando aqui a falar a seguinte coisa. Você está em cartaz agora com um musical que é estrangeiro. É um musical inspirado, né, num artista importante que é o Elvis. É um musical 100% nacional, né? Porque eu escrevi o texto, idealizei, falando de um astro internacional. Então a produção não é uma produção que vocês compraram o direito externo. Não. O direito do texto, né? Enfim, o texto eu realizei, fiz uma pesquisa de 7 anos, viajei a Memphis, fiz uma viagem por todos os lugares onde Elvis passou, né? Desde Tupelo, que é a cidade onde ele nasceu, fui na casa onde ele nasceu, que era um casebre de um cômodo só. Até Graceland, claro, que é a mansão tão famosa dele. Fui na Sun Studios, né, Sun Records, que é onde ele gravou o primeiro registro de rock and roll, que dizem que é That's Alright Mama, e fiz toda essa pesquisa, né, para desenvolver esse texto, porque não existia no mundo nenhum texto biográfico que contasse do primeiro momento dele até o último. E aí eu resolvi desenvolver esse texto. Então, o Rei do Rock, o musical, a gente tem o maior orgulho de dizer que ele é 100% brasileiro. 100% nacional, então. 100% nacional, falando de um ícone mundial. Então, é justamente sobre... Então, eu acho que casa ainda mais com o que eu queria te falar. Porque aqui a gente tem como o Wicked, Legalmente Loura, que são... o próprio Rei Leão, Sim. que são musicais da gringa, né? Uhum. Que adapta para o português. Mas a gente tem aqui também alguns musicais nacionais, como... a gente pode falar de Dois Filhos de Francisco, né, que você também participou, inclusive, claro. E agora está falando do próprio Elvis, que está sendo feito aqui. Isso. Você acha que o público está conseguindo entender mais e consumir mais os musicais prata da casa, os nacionais? Sim, sabia? A gente está tendo um movimento muito bacana de consumo dos musicais nacionais também, junto dessa nova leva de grandes musicais Broadway. Há também grandes espetáculos nacionais de teatro musical que tem o seu espaço, estão conquistando o seu espaço.
Na produtora mesmo a gente produziu o Na Utopia, que era um espetáculo 100% original e brasileiro, que contava a história de um grupo de amigos em Santa Catarina, né, na região sul do São Paulo, região sul do Brasil, que também não é muito comum, né? Fala-se muito sobre Nordeste, sobre Minas, sobre São Paulo mesmo e Rio, mas a região sul a gente não tinha nenhuma coisa desse tipo. E a gente passou por um processo de 5 anos também de criação, né? O autor, Daniel Salve, e aí resolvemos produzir. Então, já é um exemplo, por exemplo, de mais um espetáculo nacional. Teve também, agora recentemente, o Se Essa Lua Fosse Minha, que também fez um sucesso muito legal lá em São Paulo. O próprio Tarsila. Então temos agora alguns movimentos legais. Não à toa que a gente buscou, em O Rei do Rock, fazer exatamente isso. Um espetáculo nacional, 100% brasileiro, sobre um ícone mundial. Assim como eles, na Broadway, contam Orfeu, que é uma história brasileira, né? Teve o filme Orfeu Negro, que foi uma coisa incrível deles falando de outro país. Por que não? A gente não pode também falar de um ícone ou de uma história americana, né? Então eu que tenho 15 espetáculos da Broadway na minha trajetória, eu também tentei, na verdade, mesclar toda a minha vivência com esses grandes espetáculos Broadway, agregando para um espetáculo nacional nosso. Então, foi até legal que saiu uma crítica muito legal em São Paulo, falando que O Rei do Rock, o musical, é o híbrido perfeito entre Broadway e Brasil. E é o maior orgulho nosso, porque a gente tem uma característica, uma qualidade, um requinte da Broadway com a nossa brasilidade, com a nossa cara, né? O Stepan Essessian dispensa apresentações. O Stepan Essessian é nosso coronel Tom Parker, né? Que é o agente do Elvis, empresário e tudo. E ele fala que ele enxergou muito, quando a gente mandou o roteiro para ele ler, para a gente começar a fazer a temporada, a primeira ainda, ele falou, cara, eu amei o texto e me emocionei porque Elvis pode ser um brasileiro. É um brasileiro como qualquer outro, que nasceu na pobreza, que passou também em alguma instância, passou fome, e que conquistou tudo com o seu talento. Então a gente é a saga do herói como qualquer outro lugar do mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde quer que seja, né? Tanto que o fato de eu ter feito 2 Filhos de Francisco é muito legal, porque a pessoa vai do sertanejo, né? A pessoa vai do sertanejo ao rock and roll, porque realmente, e é uma história até semelhante se a gente olhar, né? São famílias simples que com o talento, né, de um integrante ou 2 se tornam bem-sucedidas e que fazem uma história no mundo. Então o Stepan fala, cara, eu me apaixonei por enxergar tão bem o Brasil dentro dessa história de Elvis Presley, no qual ele é fã também. Não, é impressionante como o mercado realmente tem crescido muito de musicais a gente tá vendo as casas esgotadas. Sim. A nossa temporada em São Paulo esgotada do começo ao fim. Aqui no Rio tá bombando, Teatro João Caetano lotado. É uma coisa inacreditável, seja com ingressos populares a R$5 no Teatro João Caetano, que é uma coisa muito incrível, né? Parabéns até a Funage e a todos os envolvidos, até a gente ter feito uma temporada onde os ingressos iam de R$21 a R$380. Então a gente esgotava 900 lugares em São Paulo, estamos esgotando aqui 1.100 lugares, né, praticamente. Sim. Então é realmente um novo movimento que a gente está vendo das casas esgotadas. Não, e para vocês perceberem, principalmente para você que está nos acompanhando, a importância de projetos como o Giro Cultural, que pega um produto cultural tão rico igual é o Elvis. Teve uma temporada em São Paulo de sucesso, com ingresso. Qual que é o valor máximo do ingresso? Acho que o teto era 380 ou 350. Então, vamos colocar R$350, e a gente pega isso e traz para o Rio a R$5 a inteira, R$2,50 a meia, que realmente é uma política pública para ter acesso a quem não pode, infelizmente, pagar um valor de R$350 a um produto riquíssimo
e mostrar que cultura realmente é para todos. Exato. E esse movimento de encher teatros, né, com musicais, ou até com peças que não são musicais, Fernanda Montenegro tem falado sobre isso, né, que os teatros voltaram a ficar cheios novamente. Uhum. A cultura sofreu muito na pandemia, né? Sim. O setor, os teatros, os cinemas, sofreu muito com essa questão da pandemia. Nós somos os primeiros a parar de trabalhar e os últimos a poder voltar a trabalhar. A gente passou por um período muito delicado na pandemia, né? Onde todo o nosso setor... E assim, nós somos sortudos, né? Porque muita gente perdeu a vida. Sim. A gente está aqui fazendo uma reclamação, colocando, mas nós ainda somos... nós podemos considerar sortudos por poder ter essa oportunidade de vir aqui e ainda falar, contar sobre essa história, contar essa história, porque infelizmente muita gente não teve a mesma sorte, de repente você aí com alguém da sua família, que infelizmente, né, nesse momento perdeu alguém próximo. Sim. Mas é um momento de retomada do Teatro Nacional com as casas cheias novamente. Como é que você que viveu, né, esse período também, que viu esse momento triste e agora está vendo esse crescimento? Concorda com Fernanda Montenegro? Concordo absolutamente. É difícil Como não concordar? É difícil discordar de Fernanda Montenegro, né? E a gente tendo uma retomada tão especial, não só em São Paulo, mas principalmente aqui no Rio. Eu acho que o Rio, durante um tempo, ele ficou também um pouco com menos potência do que São Paulo. Então, agora a gente está vendo o Rio voltar com tudo. Isso dá um orgulho enorme, porque a gente sabe da importância do teatro carioca, né? Dos atores, em todos os níveis, os produtores, os teatros sendo reabertos. Isso é uma alegria. A gente vê o Teatro João Caetano, após essa reforma de casa lotada, a gente tendo essa honra também de estar fazendo essa temporada, a primeira temporada de reinauguração do Teatro João Caetano de um espetáculo. Então, é uma alegria ver isso, né? E em São Paulo, não preciso nem dizer, assim, desde Bonnie e Clyde, que é outro espetáculo nosso, que é da Broadway, a gente trouxe e tal, que foi um grande sucesso também, casa esgotada em 23, a gente continuou em 24 com isso, e se Deus quiser, seguiremos para sempre. E eu acho que pessoas como a Fernanda Montenegro, como Procópio Ferreira, como tantos outros aí que se produziram, né, também, porque eu acho que a gente até falou isso no começo, no primeiro bloco, que os atores, só o ator de televisão talvez atinge esse ápice, né, ou que é totalmente de televisão. Cara, se você olhar Bibi Ferreira, né, Bibi Ferreira era quase exclusivamente do teatro, Paulo Otran quase exclusivamente do teatro, Fernanda Montenegro fez muito teatro até ingressar na televisão. Então, que esses caminhos continuem sendo feitos, né? Porque eu acho que o teatro ele cunha tão bem as pessoas, né? Ele dá qualidade pro ator, dá qualidade pro artista. Nada contra quem foi direto para a televisão. Pelo contrário, eu acho que tem atores maravilhosos que são exclusivamente da televisão. Mas o Antônio Fagundes também veio do teatro, tantos outros, né? Se a gente olhar direitinho, a gente não perdeu esse espaço que o teatro ele forjou tantos artistas maravilhosos, e assim vai continuar, porque quanto mais o teatro bomba, mais pessoas vão assistir, mais jovens talentos surgem com interesse em teatro e vão se expandindo para o audiovisual também, que eu amo. Mas o teatro o ao vivo, o público ali, nunca vai... Essa experiência teatral nunca vai se igualar a uma tela, né? Sim. Então, acho que essa retomada também é do pós-pandemia, dessa coisa das pessoas terem ficado tanto tempo na tela, que elas falam, uau, agora eu quero uma experiência genuína, uma experiência onde eu sinta o suor, a energia, o aplauso, a risada coletiva, é uma experiência coletiva, é um rito. Não, assim, o cinema, algumas pessoas ele falam assim, mas o streaming vai ocupar o lugar do cinema. Não. Jamais. O streaming tem o seu lugar,
mas o cinema e o teatro é uma experiência coletiva. Exatamente. De você ir assistir aquele conteúdo, naquela aquele produto, tela, naquele som, ou naquele palco com os artistas ali ao vivo, sabe? Exatamente. Não é uma coisa que você assistir uma novela. Jamais será. Então, assim, é uma outra coisa. E para encerrar esse bloco, eu só quero deixar aqui a nossa campanha. A minha, provavelmente, Beto também vai fazer essa campanha aí, ó. A gente teremos um filme nacional de novo no Oscar, se Deus quiser. Amém. Acho que já deve estar. Já está indicado como o nosso aqui para poder representar o Brasil, que ele vá lá e que façam uma correção histórica. Que Fernanda Montenegro era para ter ganho aquele Oscar naquele ano, e que agora deem a indicação e o Oscar para ela como atriz coadjuvante. Vem aí. Merece pro Oscar fazer uma reparação histórica. Fernanda Montenegro no Oscar como melhor atriz coadjuvante. Fernanda Torres como melhor atriz, e a Fernanda Montenegro que não levou agora como coadjuvante. Quer dizer, pra nós levou, né, gente? Era óbvio que era pra dela. Todo mundo, não vou nem colocava. Não vou nem discutir. A gente tem aí vai fazer a dobradinha. A Torres leva como, pelo menos principal, a indicação como protagonista e como coadjuvante. Por favor, gente, indicação e Oscar, Fernanda Montenegro. É verdade. Começamos aqui o nosso terceiro bloco com um bate-papo com Beto Sargentelli, ele que é o Elvis do musical O Rei do Rock, né? Que nos chama O Rei do Rock, o musical. Então você que tá aí, ó, que ainda não adquiriu seu ingresso, não foi lá no João Caetano, aproveita, ó, o João Caetano tá aí aberto, né? Reaberto ao público, espaçoso, todo o sistema de ar-condicionado foi reformado, foi mudado. Muita coisa boa. Tá tinindo, ó. Esperando você lá, bebê. Você achou que não ia ter o bebê, né? Ah, teve sim. Deixei pro último bloco. Então vamos lá, bebê. Ó, Elvis é uma figura polêmica. Você fez um estudo, você até me falou que você viajou, você fez tudo uma questão. Quais são as maiores polêmicas dele aí? Há algumas polêmicas em torno da história dele, é claro, né? Como todo grande ícone, tem também seu lado obscuro, né? Algumas polêmicas são verdade, claro. Outras acabam se tornando verdadeiras fake news, né? Que na época não existia essa palavra ainda. Totalmente. Me fala aí a imprensa algumas. Marrom, né? Então, a gente tem uma... Algumas que são verdade e algumas que com seu estudo você viu que eram fake news. Sim. Na minha pesquisa para escrever o texto, eu li todas as biografias disponíveis, vi tudo que tinha de material de filme, biográfico, para entender os pontos de vista sobre a história, né? E também li até o próprio livro da Priscilla Presley, né? Que é o Elvis e Eu, que virou um filme recentemente, Priscilla. Enfim, pesquisei muito. Além de achar todas as entrevistas das pessoas que conviveram com ele, inclusive a própria Priscilla e os integrantes da banda, os produtores, todo mundo, para justamente ter um panorama sobre todos os itens. Porque eu não queria fazer um espetáculo chapa branca, né? Que só fala bem do biografado, ou que fosse uma coisa... Até porque nenhum ser humano é chapa branca. Nós somos compostos por diversas camadas. Exatamente. E é muito mais interessante a gente enxergar as falhas trágicas no personagem. Dramaturgicamente, a gente precisa ter um caminho humano para humanizar esse herói, que é um grande herói, né? É um grande ícone para todo mundo e para muita gente. Então, eu sendo muito fã, eu tirei o meu lado de admiração absoluta para também enxergar os possíveis defeitos que ele pode ter tido e teve ou não. Aí tem muitas controvérsias, mas eu contei sim o lado humano junto do ícone, né? Por isso que eu acho que foi esse sucesso imenso, porque as pessoas se apaixonam por esse cara e torcem por ele, apesar dele não ser perfeito, né? Então, houve sim, por exemplo, uma questão que a gente fez questão de fazer no espetáculo, de levantar no espetáculo,
a questão da música preta ser muito influente dentro da criação do rock and roll, né? Temos uma representação da Sister Rosetta Tharpe, que é considerada a madrinha do rock, a mãe do rock. Ela que tocava guitarra, uma mulher preta, gorda, lésbica na sua época, que foi totalmente apagada historicamente e que hoje em dia tem lá o seu registro como uma das precursoras do rock and roll, e a gente bota ela em cena. Ela abre a peça de O Rei do Rock musical. Então, eu quis dar esse espaço para ela e mostrar essa antecedência da importância, porque a mãe do Elvis, a Gladys Presley, ela era muito fã de Rosetta Tharpe, né? Inclusive brilhantemente interpretada pela Stella Maria Rodrigues, aqui uma grande atriz carioca, que vocês conhecem. Ela está fazendo um trabalho lindo fazendo a Gladys, mas eles ouviam música preta em casa, né? Eles tinham isso, porque eles viviam num gueto onde era majoritariamente preto, negro, enfim, todas as nomenclaturas Lembrando possíveis. que a gente está falando de que? Década de 50? Antes, década de 30. O racismo era uma coisa quase que institucionalizada nos Estados Unidos. Violenta. No Brasil também, no mundo todo. Mas de 30, 40, 50 ali, até 60, as pessoas não podiam sentar no mesmo lado do ônibus. Tinha um setor para gente preta e um setor para gente caucasiana. Então, até uma oportunidade para a gente poder falar o que tem que ser falado, que é o seguinte: às vezes as pessoas não entendem o porquê que às vezes o movimento antirracista, o porquê às vezes de alguns debates, de algumas questões serem faladas e levantadas. Uhum. A gente está falando de menos de 100 anos atrás. Muito. A situação era os direitos conquistados pelos negros, ele é muito recente. Sim. E ainda assim existe muita desigualdade, e vocês retratam isso pra caramba, no musical? O tempo todo. A gente tem um episódio lá dentro do espetáculo que eu fiz questão de, além de colocar a Sister Rosetta Tharpe como essa precursora, madrinha do rock, e influência direta pro Elvis, isso assumidamente dentro do espetáculo, há também o B.B. King, que foi um dos grandes amigos do Elvis também, ali em Memphis. Também eu retrato o B.B. King, também retratado pelo Danilo Moura. A gente também conta essa relação com o B.B. King e a relação dele com a música preta, né? E tudo isso sempre foi apagado pela história, né? Sim, óbvio. Porque eles eram brancos. Então, é sobre isso, galera, que muitas vezes a gente precisa retratar, que a gente precisa falar, que parece que é militância, mas não é militância. É um resgate histórico do que realmente acontece. E eu acho que o musical, né, O Rei do Rock, ele tem essa importância de conseguir trazer esses personagens à luz. E sem parecer a síndrome do Salvador. Sim. Do branco Salvador. Eu tentei fazer de uma maneira muito, muito honesta, muito legal mesmo. Pesquisei muito também o que houve sobre todas essas questões, inclusive com os próprios atores que representavam esses personagens. É uma obra viva, onde a gente dialogou muito. João Fonseca, nosso diretor maravilhoso, também dialogou muito. Fizemos essa triangulação de autor, diretor e atores, e esses debates para que isso ficasse o mais bacana possível, né? E isso foi bem legal, porque a gente tem essa alegria de, quando eu comecei a escrever o texto, em 2017 ainda, a Sister Rosetta Tharpe ainda não era reconhecida como a madrinha do rock. Ela foi reconhecida, se eu não me engano, em 2019 só. E eu tive o maior orgulho de eu ter enxergado ela antes dela ter sido colocada no lugar onde ela merecia. Então, é muito legal isso, a gente conseguir trazer essas questões para uma obra. E aí tem toda uma questão que falaram, Elvis era racista. Teve em algum momento alguém falou isso. Muito pelo contrário. Elvis, ele reconhecia todas as suas influências e falava, eu não inventei rock and roll nenhum. Ele falava nas entrevistas, não fui eu que inventei o rock. Quem inventou rock foi Fats Domino, foi Sister Rosetta Tharpe, foi Chuck Berry, foram as grandes influências dele, e ele fazia questão... Mas ele fazia isso em vida? Em vida. Teve uma entrevista dele, que inclusive eu retrato isso na peça, que ele falou, eu não inventei o rock. Eu não consigo cantar como Fats Domino, como a Sister Rosetta. Ele falava abertamente, e também tem uma coisa muito legal. Elvis era um cara considerado muito generoso, muito legal. Então ele tinha... Os melhores amigos dele eram pretos. E ele tinha uma real... Ele era realmente engajado com isso, porque
em um determinado show, é uma outra história que eu também pesquisei, que eu achei, em um determinado show, acho que o produtor do show falou, não. As suas cantoras, que eram pretas, inclusive a mãe da Whitney Houston, era uma das backing vocals do Elvis. Essas cantoras, a gente não podia, era alguma questão, não tinha acesso a um setor do hotel ou a um setor dos camarins. Ele pegou e falou assim, vamos embora agora. Quando chegou até ele essa história, ele falou, ou elas entram, ou a gente vai embora agora. Então ele teve muitos episódios onde ele realmente se mostrava antirracista, não é nem não racista, antirracista. Então é muito legal isso, assim, a gente falar sobre isso e retratar isso, porque quem conhece de verdade Elvis Presley sabe que ele não era, e inclusive historicamente tem muitas provas disso. E também tem uma questão que eu trato na peça, que é a relação dele com a Priscila, né? E com a Anne Margaret, que era uma grande atriz de Hollywood. Que era o par romântico dele, né? Exatamente. Acabou que a Anne Margaret, que foi par romântico dele em um dos filmes, realmente eles tiveram uma affair, onde a própria Anne Margaret disse para a imprensa que eles iam se casar, e a Priscila já morava na casa dele. Então tem uma questão polêmica em relação a isso, que foi aberta também, e todo mundo sabe, né, no noticiário, e toda a história, inclusive há os relatos dos envolvidos sobre que ele finalizou esse affair e casou de vez com a Priscila, né? E também essa polêmica dela ser 10 anos mais nova que ele, dele ter conhecido ela quando ela tinha 14 e ele 24, mas ele levou anos para ter algum tipo de relação com ela, e só teve relação sexual após o casamento. Antigamente era um outro modus operandi, apesar de 24, 14, a gente retratou isso de uma maneira muito delicada na peça também, mas não deixando de citar isso. E ele telefonava para o padrasto dela durante muito tempo, falando, olha, fica tranquila, eu vou respeitar sua filha, ela é a mulher da minha vida, eu quero casar com ela, Tanto que eles se casaram, acho que ela tinha 18 já, né? E ele 28. Então, teve uma questão que hoje é uma polêmica, mas na época era naturalizado, né, dentro desse contexto. E a gente não negou isso, que isso aconteceu. A gente contou essa história, mas com a justificativa aberta para cada um interpretar de uma maneira, mas sem deixar de citar isso também. Então a gente contou a história do jeito que ela tem que ser contada, sem julgamentos, nem para um lado, nem para o outro. Então, assim, mas antes de passar para a próxima pergunta, eu preciso indagar com relação ao que muito se fala sobre violência doméstica. Uhum. Isso realmente é um fato? Foi fake news? Como é que é isso daí? Então, nas suas pesquisas? Então, há um relato no livro da Priscila, né, de que ele se mostrou agressivo algumas vezes, mas pelo menos o que eu vi recentemente, inclusive por conta do filme, que acho que eu não vi ainda o Priscila, confesso. Mas parece que há um momento de uma agressão mais séria, né? De pegar no braço e jogar a cadeira, essas coisas, que no próprio depoimento da Priscila não era assim. Então eu acho que há também a visão da diretora, que é a Sofia Coppola, em cima do filme do Priscila, né? Do filme chamado Priscila, dela também endossar esse lado sombrio do Elvis com o olhar dela. Então, assim, o olhar que ela trouxe pro filme é o olhar dela, assim como o livro da Priscila é o depoimento dela. Eu segui o livro da Priscila, né, que ela falava até de uma situação dele ser agressivo, mas em nenhum momento ela citou que ele agrediu ela diretamente, machucou ela, né? Então, eu tentei achar esse meio termo, porque também eu não posso ditar o que foi e o que não foi, porque se cada lugar diz uma coisa, é muito grave eu colocar ele agredindo na obra. Agora, que ele foi agressivo, sim, que ele foi tóxico em algum nível, eu coloquei. A gente não pode também endeusar um artista ou um ícone, mas também a gente não pode acusar de uma coisa que não tem uma prova concreta sobre. Então, o que eu fiz foi contar a história de uma maneira abrangente, que deixasse com um olhar para cada um interpretar de uma maneira.
né? Então vai ter gente que vai achar ele tóxico, vai ter gente que vai falar, cara, mas ele só estava irritado por causa disso, e enfim, como somos humanos e temos milhões de visões diferentes, eu deixei isso em aberto, que é o que uma obra séria deve fazer, né? Sim, mas pessoal, ó, independente do Elvis, que fique bem claro que violência doméstica jamais é algo normalizado. Exatamente. Ou aceito, tá? E preconceito também. E preconceito também. Então, assim, e graças a Deus a gente vive numa sociedade que cada vez mais combate esse tipo de ação. A violência doméstica contra a mulher jamais será aceita e normalizada, e racismo também jamais será aceito e normalizado. Aproveitando aqui o nosso gigante falando mais sobre o rei do rock musical, como é que funcionou a seleção? Para saber como cada pessoa... Foi. Achar a pessoa... Que às vezes esse é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas falarem que... por que tal coisa foi um sucesso? A escalação parece que é fato. O tempero ali, né? Exatamente. Você sabe que a gente até pensou, vamos audicionar ou vamos convidar os atores. Eu, enquanto eu escrevia o texto... Você já via algumas pessoas? Eu já vi algumas pessoas. Poxa, não, aí você já... Eu já via. Tanto que quando eu escrevi a Rosetta, eu falei, já sei para quem que eu vou dar esse papel. Ou para quem que a gente vai convidar. Né? Que era uma atriz que estava trabalhando com a gente no Bonnie Clyde. Maravilhosa, Aline Cunha. Um abraço, inclusive. Eu escrevi pensando nela. Aqui no Rio, vai ser outra atriz que vai fazer, maravilhosa. Já está fazendo, inclusive. A Tati Cristine, que também está arrasando. Mas enquanto eu escrevia, eu pensei na Aline, e ela arrebentou também, assim como a Tati está arrebentando. E a gente, e o próprio Coronel Tom Parker, eu só pensei no Stepan. Eu só pensava no Stepan. Eu falei, gente, é a cara do Stepan Essessian fazer esse papel. É a cara dele, é a cara dele, é a cara dele, é a cara dele. Apesar dele ser um personagem duro... Ele é carismático. É carismático, mas o Stepan tem um coração mole, né? Muito. Ele deu a cor exata pro tom do personagem, assim. O Stepan é, além de um ser humano maravilhoso que eu amo, que virou um grande amigo, é realmente muito especial. Eu tinha até alguns outros nomes como opção, mas aí o meu sócio, Gustavo Nunes, a Turbilhão, em parceria com a nossa H Produções Culturais, ele falou, Beto... Quando eu conversei com o Gustavo, ele falou, Beto, o Stepan vai arrasar. Eu falei, eu já tinha ele na cabeça. Vamos fazer com ele. Chamamos o Stepan, tivemos a alegria de ter ele fazendo esse papel e está fazendo maravilhosamente bem, carismático. Ele é incrível, assim. E aí os outros atores também, naturalmente, eu enxerguei muitos deles e aí a gente optou por convidar. Convidamos os atores pro nosso casting, porque a gente é tão específico e tão delicado e especial que a gente não podia fazer diferente. Então, você é o produtor praticamente da peça, você é o autor, você tá quase o M. Night Shyamalan, tá? O M. Night Shyamalan, que é um dos meus cineastas favoritos, né? Que ele tem muito disso, né? Que ele produz, ele escreve, ele dirige. Exatamente. Só que o M. Night, ele faz uma pontinha em cada filme dele. Você não, você incorporou o próprio Elvis. Como é que foi compor esse personagem e fazer ele no musical? Realmente a gente fala que a gente vai agregando funções, né? E aí a gente se potencializa a cada projeto, né? Nesse caso, também, além de produtor e ator, protagonista, eu também sou o dramaturgo, né? Então, realmente, são muitas coisas agregadas dentro do projeto, mas claro que eu preciso falar da minha construção como ator também, que realmente é uma coisa que foi muito esmerada, né? Foram muitos anos de pesquisa como autor, mas que também se atribuíam e também eu consegui absorver para o meu trabalho de ator e cantor, principalmente, né? A gente tem, e fisicamente também como dançarino, é um espetáculo que me deixa exausto. Eu saio exausto das sessões, porque são 2h20 de espetáculo, onde eu praticamente não saio de cena. Eu tenho 35 trocas de figurino. E eu tenho uma mudança muito drástica, né? Dos 18 anos aos 42, que é quando ele faleceu. Então, eu tenho uma mudança física, vocal e psicológica enorme nesses 20 anos, nesse hiato, né? De 24 anos. Então, é um desafio
extremamente delicado. São vários personagens em um só. Vários Porque personagens. o Elvis com 18 anos, ele é uma pessoa e automaticamente ele nos 40, ele é outra pessoa completamente diferente. Completamente diferente, em todos os níveis, psicológico, físico e vocal. Então, eu fiz uma pesquisa naturalmente com meu professor de canto, com a minha fonoaudióloga no quesito voz, porque a voz muda muito, ele começa com uma voz muito aguda, de tenor, com drive, né, que é muito característico, muito leve, e depois a voz ela vai ganhando corpo, vai ganhando força, vai ganhando mais harmônicos, que a gente fala, vai ficando mais encorpada, uma voz mais poderosa, e a extensão dele vai aumentando para os graves também agudos, e no final da vida dele tá com uma voz, apesar de ele ter ficado bem debilitado no final, ele tem uma qualidade vocal em contest, né? Então isso é muito legal. E naturalmente, fisicamente muda muito, porque ele dançava muito levemente com as pernas e com os braços, né? No J-House Rock, que ele tem um corpo... Ele ficou famoso pela dança também, né? Aquele passinho dele, aquele passinho é marca registrada. Elvis the Pelvis é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, primeiro ele começa com Elvis the Pelvis, todo esse momento, essa leveza, ele magrinho e dançando muito, passa pela fase do cinema e começa perde a mãe. Quando ele perde a mãe, ele começa a ter também uma questão psicológica muito séria, da perda da mãe, que foi o que mudou a vida dele para sempre, e a voz dele vai mudando completamente também, juntamente com o psicológico e o corpo. Ele vai ganhando peso, vai ficando um pouco mais pesado, mas na verdade ele só ficou bem gordinho mesmo nos últimos 2 anos da vida dele. Mas é tão retratado esse último momento dele de Las Vegas que a gente esquece que ele foi e é um grande galã desde o começo da carreira. Até o comeback de 68, ele é um sex symbol, assim, e só no final mesmo, nos 2 últimos anos, que ele realmente engordou e tudo mais. Então, ele é um grande galã, um grande sex symbol até 1975, né? De 75 a 77 que ele teve o declínio. Então, são muitas fases desse mesmo homem, desse mesmo ícone, desse mesmo ser humano. Então eu tive uma pesquisa de corpo muito delicada com a nossa diretora de movimento, Keila Bueno, um beijo, que também fez um trabalho comigo muito bonito, de entender essa pelvis, entender essas pernas, esses braços, os tiquezinhos que ele tinha, as coisas muito específicas físicas dele, além de tudo que eu já tinha pesquisado. A gente foi fazendo esse trabalho juntos. E como cantor, também, é claro, essa mudança drástica, né? Essa mudança drástica de voz, da voz leve para uma voz mais encorpada desse final, onde entra toda essa gama. E realmente eu considero que é o maior mergulho que eu já dei como ator. Eu já tive vários grandes mergulhos, graças a Deus. Minha trajetória é cunhada muito na versatilidade. Eu tenho essa alegria das pessoas me enxergarem como um ator, cantor versátil. Então, eu acho que eu usei toda a minha versatilidade para fazer esse papel, porque realmente não é para qualquer um, não. É muito cansativo, muito difícil, além de tocar violão e piano, né? Já são coisas que eu toco, mas que eu também aperfeiçoei especificamente para ficar igual ou muito semelhante ao Elvis. Então, realmente, estou muito feliz, enfim, com todas as honrarias. Já houve indicação ao prêmio APCA de melhor ator, ao prêmio Bibi Ferreira de melhor ator, enfim, ganhei também uma honraria da Câmara de São Paulo, dos deputados, pela contribuição ao trabalho e tudo. Então, assim, graças a Deus os louros estão sendo colhidos e com muito prazer, assim, eu mergulhei de cabeça mesmo. E os fãs? Os fãs do Elvis, os fã-clubes, eles reconhecem esse trabalho também? Eles têm acompanhado, têm ido aos shows? Como é que está sendo essa relação? É impressionante, assim, o quanto... Tudo bem, eu tenho também muitos fãs, né, que já me acompanham há mais de 10 anos, que também se somaram aos fãs-clubes do Elvis, mas assim, todos os fãs-clubes do Elvis foram nos assistir várias vezes, as tigresas do Elvis, inclusive um beijo, Valéria e todas as meninas, elas foram inúmeras vezes, ganharam beijo, foi uma loucura,
Spoiler, hein? Quem já assistiu vai lembrar. E quem não viu, tem que vir aqui. Que tem um momento muito bacana, que eu tenho uma relação direta com a plateia mesmo. Como o Elvis fazia, ele ia no meio da plateia e dava umas bitoquinhas e depois voltava. A gente tem esse momento. E o público realmente saía muito emocionado. E o que mais me emocionava com as fãs e com todos os fãs-clubes já de anos dele, é que eles disseram que, obviamente, que além de entenderem a minha interpretação, o mergulho e tudo, eles enxergavam não só o herói, mas eles enxergavam a alma do Elvis, que é uma coisa que é muito linda, né? Quem conhece o Elvis sabe que ele é muito especial nesse sentido, assim, de ter um coração muito bom, né? De ter um coração muito generoso. E os fãs-clubes todos reconheceram e nos assistiram e voltaram inúmeras vezes. Isso, para mim, é a maior alegria que eu poderia ter, né? Porque é um espetáculo que eu fiz em homenagem ao meu pai, pelo tanto que ele era fã de Elvis. Ele foi cover de Elvis na adolescência. Então, a minha paixão pelo Elvis e pela obra foi devido ao meu pai. E isso começou na morte dele. Quando ele faleceu em 2016, muito precocemente, assim como Elvis, eu comecei a desenvolver esse projeto pensando em homenageá-lo. Então é uma grande homenagem à minha vida, ao meu pai e ao Elvis. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, quero fazer aqui uma pergunta do público. Claro. Que eu acho que é uma pergunta bem legal, porque é uma oportunidade de você dividir um pouco sua experiência com quem está começando, né? Sim. Quais são os principais conselhos que você daria para jovens artistas que estão começando e sonham em seguir uma carreira nos palcos, especialmente em musicais? Olha, são alguns conselhos, mas o mais importante é ter a consciência de que o estudo é constante. Então, se você já tem que estudar muito, sendo apenas ator, você tem que pensar que para fazer teatro musical, você tem que estudar muito interpretação, estudar muito canto e estudar muito dança. Então é vezes 3. Então, se você quer ingressar nesse mercado, se você quer ser sólido nesse mercado, né, realmente construir uma carreira nisso, você tem que ter muita resistência e muita resiliência, né, porque realmente é um estudo constante. Eu até hoje estudo muito, mesmo tendo conquistado meu espaço, até hoje eu estudo muito para que eu seja versátil e pronto o suficiente para contar qualquer história, seja vocalmente, seja interpretando, seja dançando, ou, como no teatro musical, os 3 ao mesmo tempo. Então, não desista e estude sempre. Muito obrigado e deixa um recado aí, recado final. Bom, se você ainda não veio assistir O Rei do Rock, o musical, que é a primeira biografia musical oficial de Elvis Presley do Brasil, venha nos assistir aqui no Teatro João Caetano. Faltam pouquíssimas sessões, o ingresso é popular, então assim, não tem nem desculpa para não vir assistir. E é curtíssima temporada, já tá acabando. Corre e venha me ver aqui interpretando Elvis Presley. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí em mais um episódio do Funardcast. Muito obrigado mesmo, a sua audiência, a sua parceria aqui com a gente no nosso canal. Deixo o convite para você poder acompanhar a nossa peça aí, ó, O Rei do Rock, o musical. E bora, valeu e falou!